Ah, E pessoal, aí? boa noite. Boa noite. Todo mundo aí, legal? Ô, Vinição, sejam bem-vindos. No atrasozinho aqui, eu tive uma dificuldade no áudio e vocês ainda provavelmente não chegaram nessa etapa da vida. Eu estou com dois meninos pequenos correndo aqui no corredor, aqui do lado. Eita, Então, tranquilo. não se assustem se rolar um estilo BBC. Se entrar um aqui daqui a pouco, todo mundo fica tranquilo. Beleza, tranquilo. Pessoal, pela hora, vamos começar. Já temos 190 pessoas, o pessoal já está todo aí. Então, primeiro, obrigado a todos os colegas do SIM por toparem esse desafio de participar dessa live num momento tão importante que o país enfrenta. A gente falou disso na quinta-feira com o Dr. Renato Lucas, que é um anestesista da USP Ribeirão, sobre toda essa dinâmica que ele viu acontecendo desde a Itália, na Espanha, e ele voltou para o Brasil, e ele viu isso acontecendo ao longo dos últimos 15 dias. E aí foi uma live muito mais contando essa história. O que a gente está vendo é que, provavelmente, pelos dados que a gente está vendo de literatura por enquanto, a gente vai enfrentar uma coisa que a nossa geração ainda não viu acontecer aqui, e isso está gerando muita apreensão em todo mundo. Então, o convite dessa live foi para trazer um pouco mais de robustez técnica dos dados. A gente que acompanha as redes sociais, todo mundo recebe inúmeras fake news que acabam por gerar uma insegurança muito grande na população. Então, o acesso à informação é ótimo, porque ele ajuda a mitigar o medo, mas desde que a informação seja quente, de que seja uma boa informação. Então, hoje, falando aqui como radiologista, que costumo brincar que a gente fica na retaguarda, né? A gente dá o apoio a quem faz o primeiro atendimento. Então, vendo o que está acontecendo na Espanha, com muitos hospitais de campanha montados, vendo o que está acontecendo na Itália, a gente não pode deixar de imaginar que isso potencialmente pode acontecer aqui no Brasil. Então, é nosso entendimento que é crítico que todos os profissionais de saúde estejam capacitados com informações reais, firmes, sobre o que está acontecendo em relação ao Covid-19 e que se preparem, que saibam se proteger, que saibam multiplicar as informações corretas para trazer um pouco mais de segurança para a população. Então, aqui em nome da equipe do Rádio Post, muito obrigado, muito bem-vindos. Eu vou passar a palavra para o Dr. Vinícius. Dr. Vinícius fez faculdade de medicina na Unicamp, foi preceptor da emergência na USP São Paulo, e ele vai tomar a palavra e vai apresentar todos os colegas. Eu já conheci alguns hoje à tarde, mas ele toma a palavra e já vai apresentar todo mundo para a gente ir direto para o ponto, para a gente começar a falar da parte mais importante de tudo. Vamos lá, Vinição, bem-vindo. Boa noite, galera. Primeiramente, queria agradecer vocês aí pela presença e agradecer o Rádio Pulso pelo convite. A gente já vem aí fazendo muita coisa junto, espero que tenha mais outros projetos aí por vir. E eu queria apresentar meus colegas. Hoje eu e o Lucas, que está aqui do meu lado, escondido, né? A gente não vai ficar na live, a gente vai ficar aí por trás das câmeras, coletando todas as perguntas aí de vocês. A gente vai tentar responder ao final da live, certo? Mas se não der, a gente responde depois por direct, nos próprios stories, tá? Mas hoje quem vai ficar com vocês é o Dr. Eduardo Padrão, que ele é atualmente preceptor da USP, tá? Da disciplina de emergências. Fez faculdade de medicina também na USP, tá? E a doutora Glória, que é infectologista formada pela USP e atualmente é preceptora da residência de infectologia e do CCH também da USP. O Lucas, que está aqui do meu lado, também foi preceptor conosco, né? Também é membro da SIM. E é meu parceiro agora da CARD lá no INCOR. A gente vai ficar, então, por trás das câmeras aí e vou deixar a palavra aí com o Dr. Eduardo e com a doutora Glória. Obrigado, hein, Rodrigão? Massa, massa. Bem-vindos aí todos. Obrigada. Pessoal, só para dar um norte aqui do que a gente vai seguir, a gente vai tentar seguir uma linha do tempo.
tá? E Vinícius vai fazer vai interceptar algumas perguntas que vocês deixarem para a gente tentar responder no final. A ideia é seguir desde o começo, lá em Wuhan, passar pelo que a gente está projetando de acontecer aqui, filtrar os principais padrões, perfil do paciente, o paciente que vai ser leve, o paciente que vai ser um paciente grave, mostrar o papel do radiologista nesse processo. Tá? A gente tem visto cada vez mais, e hoje recebi de um colega da Espanha o protocolo que eles estão usando em alguns hospitais de campanha, onde o ultrassom beira-leito está tomando uma importância gigante na triagem dos pacientes e na avaliação. Então, doutora Glória, para falar com você, muito bem-vinda, muito bem-vinda. Obrigada. Conta um pouquinho para a gente do padrão, de como que isso começou. Tem gente até que, algumas pessoas, né, e sobretudo nas redes sociais, se pergunta se a China criou esse vírus. Conta um pouco para a gente. Foi. Bom, então eu vou falar um pouquinho, né, do que está rolando, do que tem mais recente. Tem muita coisa acontecendo, é muita coisa sendo atualizada dia a dia, então talvez muita coisa nova surja e algumas coisas diferentes ainda a gente vai acabar conhecendo mais para frente. Mas falando um pouquinho da pandemia, então todo mundo viu, ela começou na China em dezembro, então na cidade de Wuhan. E aí o surgimento dela ficou-se assim, a gente tem alguns estudos sobre como surgiu esse vírus, então a gente monitora isso, então todas as organizações, a gente tem em cada país organizações que monitoram o surgimento de vírus e essas mutações que fazem com que às vezes vírus que circulam em animais, tipo aves, porcos, eles possam ter capacidade de infectar seres humanos e causar doença. Então, isso se sabe, a gente sabe que acontece, isso acontece com frequência, a gente precisa monitorar para a hora que isso acontecer não virar uma pandemia. Então, esse negócio de vírus criado já caiu por terra, não é só palpite, a gente tem estudo publicado que eles foram sequenciar o vírus para saber se tinha alguma mutação, alguma coisa que sugerisse uma manipulação genética da gente, e não tem, tá bom? Então, a gente sabe que ele sofreu mutações, a gente não sabe se ele sofreu em animais e passou a ter capacidade de infectar humanos e causar doença, ou se ele começou a infectar pessoas sem causar doença e aí teve mutações para causar a doença. Então, mas de qualquer forma, isso foi natural, foi uma seleção natural, então tranquilo, um mito que cai, não tem nada de manipulação, não é nada combinado, tá? À vontade. Uma das discussões é que na hora da disseminação, que isso a princípio começou no mercado, e a China a princípio conseguiu manter isso muito preso numa região. E os dados que a gente tem recebido da Itália, a Itália anteontem ultrapassou a China em número de mortos. Isso tem gerado uma preocupação muito grande da forma como isso pode se comportar no Brasil. Pensando nesse cenário, quais são os grupos, e pensando na população do Brasil, financeiramente muito heterogênea, quais são os grupos que têm maior potencial para ser afetados, sobretudo falando agora até dos profissionais da área de saúde, que vão estar na linha de frente? Assim, primeiramente é um vírus novo, então todos somos suscetíveis. O que a gente precisa monitorar é quem vai fazer a doença mais grave, precisar de internação ou não. Então, o que a gente viu, o que a gente tem do que foi relatado principalmente na China, que até o momento era o maior N de pacientes, a doença, ela causa... A gente vai detectar, né, as pessoas sintomáticas inicialmente, então ela comete principalmente pessoas idosas, né? E nessa faixa etária, ela costuma ter a maior gravidade e a maior letalidade está concentrada nessa faixa etária.
A gente tinha essa questão das crianças, as crianças parecem ser pouco afetadas pela doença grave, saiu uma corte de crianças também da China, que sim, a gente teve casos graves em crianças, mas eles foram uma porcentagem muito pequena em relação às crianças infectadas, tá? Alguns casos esporádicos em gestantes, não teve o comportamento que o H1N1 teve em 2009 em relação a gestantes, que era um fator de risco muito importante. E nas outras populações a gente tem letalidades variáveis, e a gente vai ver que a letalidade é variável conforme país também. Então, a gente vai ver países que controlaram muito bem a doença, que têm um sistema de saúde muito bem estruturado, como a Coreia do Sul, tiveram letalidades menores do que a Itália está tendo no momento. Então, a gente tem uma letalidade geral da China, por exemplo, que foi entre 2% e 3%, e atualmente a Itália está com 7%, que é bem diferente dos outros países. Tá. Uma coisa que perguntam muito para a gente aqui, enquanto a gente está falando de imagem, em relação à transmissão. Uma das dúvidas é, sobretudo, você vai ao mercado, que é uma grande preocupação do fique em casa, mas há pessoas que vão precisar ir ao banco, os serviços essenciais da sociedade vão persistir, a farmácia, o mercado, o posto de gasolina, e aí o leigo e o colega que não é especialista e que tem essa dúvida em relação à transmissão. Que distância a gente pode considerar? É lógico que isso não é matemático, mas que distância que a gente precisa manter o contato, a distância? Se usa máscara sempre, se não usa. E uma outra dúvida que a gente estava discutindo hoje aqui, eu estava até falando com a minha família. Você vai ao mercado, compra, faz as suas compras, e quando você volta para casa, você não sabe quem colocou aquilo ali na prateleira, você não sabe se o pacote está contaminado ou não. A gente já tem algum dado que fale para a gente quanto tempo o vírus ainda continua ali, ou seja, numa embalagem, ou em algum lugar que você coloca a mão, às vezes, no elevador. A gente já tem algum dado mais robusto em relação a isso? Tem algumas coisas sim. Então, a primeira coisa é saber que o vírus ele se transmite por via respiratória, né? Então, a principal forma é por disseminação de gotículas na hora que tosse, espirra, a própria fala. E aí, em contato com locais contaminados com essas gotículas, então, por exemplo, relei num local contaminado, leva a mão à boca ou qualquer mucosa, então pode ter a contaminação. A gente sim tem estudos sobre quanto tempo esse vírus dura e é viável em algumas superfícies e é um pouco variável em relação a superfícies mais sólidas, tipo metais e plásticos, sobre duração em questão de horas a dias. Mas acho que o mais importante é saber, principalmente a gente que pensa em ir no mercado, relar em algumas coisas, é que esse vírus ele é inativado por substâncias alcoólicas, né? E qualquer desinfetante comum mesmo, própria água sanitária diluída. Então, ele pode até durar muito tempo em superfícies, tipo plástica, sem ranhura, essas coisas, mas qualquer limpeza da superfície extermina o vírus. Então, tem estudos sobre a viabilidade desse vírus em superfície e a questão de, será que num leito que tem um paciente com Covid-19, após a limpeza, eu posso confiar que está tudo bem? Então, eu posso, tá? Limpezas comuns que a gente faz em hospitais, eles acabam fazendo a limpeza adequada e aí não tem vírus nessas superfícies. Perfeito. E o álcool certo seria entre 70% e 80%, certo? Tem que ver, porque o álcool que a gente usa geralmente é o 70%, que é o álcool gel. Então, ele em concentrações muito altas, que é o 96%, que geralmente mais em indústria, ele evapora muito rápido, né? Em concentrações menores, ele não é efetivo. E aí, lembrar que para a higienização das mãos ou qualquer coisa, água e sabão é adequado também, que a gente consegue dissolver a parede do vírus. E aí, você tem a mesma efetividade dos produtos alcoólicos. Massa, ótimo. Progredindo, agora já dando um primeiro passo
lá para o atendimento, para a classificação dos pacientes. O quadro gripal, a gente vai caminhar para o período do inverno no Brasil, né? Diferentemente do hemisfério norte, eles estão saindo do inverno e vão esquentar as temperaturas, nós estamos partindo para o contrário, né? Nós vamos caminhar para o meio do ano e quadro gripal é queixa comum nas emergências, né? Então, como é que a gente separa os casos suspeitos dos casos prováveis? Já tem alguma coisa, já tem alguma medida que está sendo tomada como um todo, ou ainda está muito relacionado às instituições, cada uma tomando a sua própria conduta? Então, a gente tem as definições do Ministério da Saúde, então, na prática, é o que a gente vai usar como caso suspeito, provável e confirmado. Caso confirmado sempre vai ser aquele que eu tenho swab positivo para o vírus, tá? E aí, atualmente, a gente tem no Brasil, a circulação do vírus foi determinada, né? A circulação do vírus em todo o território nacional. Então, eu não preciso mais viajar para ser um caso suspeito, tá? Então, eu já tenho circulação aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro, que foram as principais cidades que tiveram essa circulação na cidade mesmo. Então, eu não preciso do critério viagem, mas atualmente a gente considera caso suspeito o paciente que tem os sintomas respiratórios, né? E ele tem alguma viagem ou contato com alguém com sintomas respiratórios ou já com diagnóstico, tá? E aí, esses são os suspeitos e aí a confirmação só com exames laboratoriais mesmo. Então, a gente não precisa mais da viagem e de toda aquela epidemiologia que a gente teve no início da pandemia. Ô, Rodrigo, você acha melhor responder as perguntas no final? Ou, dependendo do tema, a gente já responde enquanto vai acontecendo? Eu acho que a gente pode pegar, o Vinição vai juntando as mais recorrentes, a gente vai batendo aqui e no final a gente compila as mais recorrentes e fecha tudo. Se vocês concordarem, eu acho que melhor que fica mais linear, né? Mais linear. Discute tudo. Fica mais dinâmico, Isso aí. Massa. Beleza. Na nossa plataforma aqui no Radiopost tem muito estudante do 5º, 6º ano que acompanha a gente. A gente está vendo na Itália que eles estão recorrendo aos estudantes para ajudarem na linha de frente, porque uma coisa que tem se observado são os profissionais que estão atendendo, eles também ficam doentes. E aí eles acabam um contaminando o outro e isso foi trazendo baixas, por assim dizer, e acaba faltando o profissional para ajudar a cuidar dos pacientes. Então, para o estudante, que às vezes está ansioso com isso, e para o colega que está na linha de frente, qual que é o período de incubação? Quanto tempo entre a exposição, esse paciente que vai desenvolver o COVID, ele pode continuar contaminando outras pessoas? E qual que é a apresentação? Porque dentro desse quadro que ele apresenta, do quadro clínico, tem alguma coisa que chama mais atenção? Tem algum dado que na clínica te ajuda a pensar? Tirando ter sido exposto a alguém, agora você já falou aí com muita propriedade que dentro do próprio país a gente já está multiplicando, né? A gente já está disseminando o COVID aqui no Brasil. Tem algum dado clínico? Assim, opa, esse achado aqui pode me fazer pensar mais nisso ou não? É um quadro gripal, a princípio vai ser todo mundo suspeito. Então, primeiro assim, para o período de incubação, então no momento que eu tenho contato com alguém que tem o caso e transmite, em geral, a incubação ela varia de 2 a 14 dias e a maior parte das pessoas um tempo de incubação entre 5 e 7 dias. Então, depois de eu ter contato com uma pessoa confirmada, em geral eu manifesto sintomas nesse período. A gente não sabe muito bem o tempo exato que a gente transmite esse vírus. Então, principalmente porque a gente não tem noção da porcentagem de assintomáticos e qual que é o papel desses assintomáticos na transmissão e quanto tempo eles transmitem, tá? Então, por enquanto, o principal via é pelos pacientes sintomáticos. Quanto ao quadro clínico, para a gente, principalmente que está entrando no período de outono agora, que tem circulação de outros vírus respiratórios,
fica muito difícil distinguir, não existe nenhum sinal clínico muito específico do Covid ou da influenza que faça uma diferença clara entre eles. Basicamente, o quadro clínico são sintomas respiratórios, então a gente vê com muita frequência febre e tosse como os principais sintomas. A questão da coriza é um sintoma, parece pouco frequente nos casos suspeitos. E tem que lembrar que a gente está vendo agora a questão dos sintomas gastrointestinais. Parece que tem uma associação com sintomas gastrointestinais. Então, pacientes com diarreia, dor abdominal, eles podem ser um caso suspeito, associado à epidemiologia e outros sintomas. Acho que o que vem mais recente, que talvez tenham perguntas e a questão é um pouco mais atual, parece que eles estão vendo muito perda de olfato e perda de paladar nesses pacientes. E em alguns locais, na Coreia, eles viram muitos pacientes que tinham essa queixa exclusiva, sem febre, sem outros sintomas que evoluíam bem. Então, será que esses eram pacientes assintomáticos, com infecção pelo vírus, pelo novo coronavírus, e que só manifestaram essa sintomatologia? Então, a gente está vendo com frequência esses sintomas, tá? Mas não existe nada como, não é patognomônico, não é todos os pacientes vão apresentar isso, ou quem apresenta isso com certeza é Covid, porque essa perda de olfato e paladar, são sintomas comuns de infecções virais altas, tá? E aí a doença, ela pode complicação principalmente relacionada àquelas faixas etárias, pacientes de maior risco, imunossuprimidos, e aí a letalidade vai variar muito conforme faixa etária e conforme a gente viu alguns países que têm maior ou menor letalidade de acordo com o suporte de sistema de saúde que eles tiveram. Perfeito. Uma discussão, né, e a gente tem visto isso recorrer. Fala-se muito do médico chinês, o oftalmologista, que alertou as autoridades sobre um possível surgimento de uma nova epidemia, e ele era um profissional jovem, né? E a gente tem dito repetidas vezes que o grupo de risco são os idosos e os pacientes que apresentam comorbidades. Estou aproveitando o gancho que eu vi essa pergunta passar aqui, e ela combina com o que a gente está falando agora. Uma preocupação do médico jovem que está indo para a linha de frente atender, por que é que a gente tem visto, ou estatisticamente pode ser pequeno, mas não tem sido incomum a gente ouvir de pacientes jovens que evoluíram mal por estar atendendo? É por exposição a uma carga viral muito maior? Tem alguma justificativa para isso? Ou esses pacientes, ou esses colegas que estão atendendo, eles acabam tendo alguma comorbidade e a gente não sabe? Tem alguma coisa sobre isso? Então, a gente tem já, porque a gente teve muito profissional de saúde, principalmente no início da epidemia na China, muito profissional de saúde afetado. Então, não se sabe exatamente a razão pela qual a gente teve esse grande número. Na China, no começo da epidemia, como não se tinha noção da nova doença, as questões de precaução de isolamento não eram aplicadas porque não se sabia a doença que estava circulando. Então, existe essa relação de que é uma doença desconhecida, a gente não tomava as precauções que a gente toma hoje. Além disso, muito se discute sobre isso, né? Será que os profissionais de saúde são mais suscetíveis, eles têm casos mais graves? Então, tem muitas hipóteses sobre o que está acontecendo. Uma delas é a questão de que são profissionais de linha de frente, altamente cobrados, uma carga horária difícil, com uma explosão do número dos casos, então são plantões pesados. E aí a gente tem alguns descuidos nas precauções. São profissionais que, às vezes, eles estão ali e eles têm pouco treinamento quanto à questão de paramentação e desparamentação. Eles até falam em alguns trabalhos que alguns profissionais, exceto infectos, ou seja, aqueles profissionais que a gente cansa de falar, de saber como fazer higienização das mãos, paramentação, desparamentação, uso adequado de máscara, né? Então, isso não é rotina para algumas especialidades, principalmente para a gente começando no atendimento médico. Então, isso são fatores, sim, que podem influenciar na questão de, não a susceptibilidade, mas como você fica exposto ao vírus, estando na linha de frente. Além de obviamente,
às vezes altas cargas de trabalho, muitas horas trabalhadas, acabam influenciando um pouco na susceptibilidade desses profissionais. Aparentemente, a letalidade, na verdade, dessa classe não é mais alta do que a população geral. Obviamente, são cortes ali de alguns locais que a gente tem esse relato, tá? Então, mas é uma coisa que a gente precisa ficar atento, porque vira e mexe a gente sabe que tem pacientes que são profissionais de saúde e que são internados com a doença, apesar já da instalação de precauções de isolamento. Perfeito. A gente tô vendo essa pergunta passar aqui direto e, inevitavelmente, né, todo mundo já deveria estar atendendo esses pacientes com quadro gripal, até porque há uma preocupação. A Alemanha está conseguindo fazer muitos testes, Estados Unidos está fazendo menos testes do que eles queriam, e no Brasil há uma preocupação de que a gente não tenha o teste para fazer em todo mundo. Uhum. Então, a confirmação pode ser que ela venha ao longo da história e não de imediato. Então, isso gera uma insegurança. Vou chamar de insegurança em quem está lá na frente atendendo. Quais são os cuidados do ponto de vista de EPI que o colega que está na emergência, ou seja, o primeiro que vai ter contato na emergência com o paciente que chega potencialmente com Covid-19, quais são os cuidados que ele tem que ter para não se contaminar? Desde o uso da máscara, quando ele vai auscultar o paciente, qual seria o pulo do gato para ele se proteger aí e evitar de ficar fora de combate porque se contaminou? A gente vê muito aqui nos hospitais de São Paulo a organização de atendimentos específicos para pacientes sintomáticos respiratórios. Então, o que a gente tem de recomendação oficial, tanto do Ministério da Saúde quanto da Organização Mundial de Saúde? Então, atendimento de pacientes com suspeita, então, pacientes sintomáticos respiratórios, eles devem ser atendidos, então, o ideal é ser feita uma triagem no pronto-socorro e esses pacientes serem separados dos demais pacientes sendo atendidos no pronto-socorro. E esse paciente tem que receber uma máscara que é a máscara comum, que é a máscara cirúrgica. Aí esse paciente fica com essa máscara, vai ficar com essa máscara durante toda a permanência no pronto-socorro. O profissional que atende esse paciente, ele deve atender o paciente com avental, de preferência impermeável, luvas, as luvas comuns mesmo, óculos de proteção, o gorro, que ele é opcional em alguns guidelines, e a máscara, tá? A máscara para atendimento comum, então eu vou só examinar o paciente, conversar com o paciente, é a máscara comum, máscara cirúrgica. A gente tem que lembrar que para colocar esses EPIs, existem uma ordem de paramentação, tá? Então, em geral, o que a gente coloca? Coloca o avental, essa sequência às vezes muda um pouquinho, mas o básico é colocar o avental, máscara, óculos e gorro, tá bom? Aí a gente higieniza as mãos, coloca as luvas e aí vai examinar o paciente. Na retirada, retira as luvas, o avental, descarta, higieniza as mãos, tá? E aí tira óculos, higieniza os óculos para guardar, porque geralmente os óculos são reutilizáveis, tá bom? E retira a máscara descartável, tá bom? E higieniza as mãos ao final do processo, porque a máscara e o avental são todos contaminados. Então, no momento que eu tiro o avental e levo a mão para retirar a máscara, eu posso me contaminar. Então, sempre ter esse espaço de higienização das mãos, álcool gel ou água e sabão entre essas retiradas dos EPIs. Não existe nenhuma recomendação para ficar circulando fora do ambiente de trabalho, fora dos atendimentos a pacientes suspeitos com qualquer tipo de máscara, tá? Nem a comum, nem a N95, que a gente está vendo muito por aí, as pessoas andando de metrô, andando de bicicleta, com máscara comum e N95. Isso não existe, tá bom? A prevenção, ela é principal. Os pacientes sintomáticos devem usar máscara comum, né? E para gente que não está sintomático, higienização frequente das mãos. Para o profissional de saúde que vai fazer algum procedimento que gere aerossol, então eu vou aspirar o meu paciente, vou entubar o paciente, tá?
vou coletar o swab desse paciente, aí a gente mantém essa paramentação e troca a máscara comum pela N95. Sempre lembrar de colocar a máscara adequadamente. Não adianta colocar a máscara abaixo do nariz, não ajustar a máscara, né? Deixar ela solta. Então, ela não é confortável, ela precisa ser bem ajustada no rosto, tá? Então, essas são as recomendações para atendimento e para esses procedimentos com maior risco. Lembrar que usar a máscara N95 em situações que não gerem aerossol é desnecessário. E até um fator de risco, porque a N95 é bem desconfortável, não sei se todo mundo já usou, e às vezes a gente fica pegando nela. E a gente pega na máscara, está contaminada, coça o olho e a gente acaba sendo infectado. Então, a N95 é recomendada para procedimentos que vão ter a aerossolização, ou seja, como agora falou, intubação, VNI, catéter nasal de alto fluxo, broncoscopia, endoscopia. Então, é mais para esses procedimentos. Para o profissional da saúde que não está fazendo esses procedimentos, é desnecessário o N95. O que perguntaram é sobre a questão daquele face shield, né? Que é uma proteção plástica, né? Que fica na frente do rosto. Então, ela acaba substituindo, né, o óculos e ela protege a sua N95. Porque se eu vou, às vezes, fazer algum procedimento de aerossolização, eu posso contaminar minha N95 e o ideal depois do procedimento é eu descartá-la. Como a gente tem um estoque limitado de máscaras, tanto no Brasil quanto no mundo, a vantagem dele é que ele protege contra gotículas, essas coisas, e aí você protege sua N95. O Face Shield é reutilizável igual o óculos, só que ele tem que a gente tem que fazer a higienização dele com álcool ou aqueles desinfetantes após o uso. E aí deixar ele limpo e guardado em algum local fechado. Maravilha, maravilha. Eu acho que já dirimiu muitas dúvidas do pessoal que está lá na linha de frente. E é uma preocupação, né, que esses profissionais venham a faltar. Aí, durante esse atendimento, exame laboratorial, tem alguma coisa que separa, que ajuda a triar o paciente que vai evoluir bem do que não vai evoluir bem? Naturalmente, além da clínica, tem algum parâmetro prático para separar quem merece mais cuidados de quem pode ser encaminhado para seguir em casa? Como é que tem sido feito isso? Isso já está bem estruturado ou ainda está cada instituição fazendo a sua forma? Então, Rodrigo, eu vou falar um pouquinho dessa parte, porque é o que a gente está vendo no pronto-socorro, né? É o meu dia a dia. Então, seguindo o protocolo do HC, como é que eles fazem, né? Primeiramente, você tem que ver, lógico, o paciente suspeito, se ele tem algum critério de gravidade clínico. O HC usou o critério de saturação menor que 93% ou frequência respiratória maior que 25%. Esses pacientes entrariam com uma síndrome respiratória mais grave. Os outros pacientes que não preenchem esses critérios, eles podem ir para casa e ficar isolados por pelo menos 14 dias. Esse é o protocolo do HC. Já os pacientes que entram desse outro lado, que têm essa saturação diminuída ou uma frequência respiratória aumentada, aí eles vão entrar no rol de pacientes mais graves e precisam ser avaliados melhor, ou internados em enfermaria ou internados em UTI. E dentre os laboratórios, eu sou clínico a princípio e eu valorizo muito a clínica do paciente. Acho que o contexto como um todo do paciente, se ele está em insuficiência respiratória, se ele está hipotenso, mal perfundido, tudo isso conta. Mas tem estudos, né, principalmente os retrospectivos, feitos em Wuhan e outras experiências, que mostram que tem alguns marcadores laboratoriais que podem indicar que o paciente é grave. Dentre eles, existe o dedímero, né? Porque o que a gente tem visto, esses pacientes eles fazem muita inflamação. E a inflamação, ela ativa o fator tecidual ativa o fator 7, e toda a cadeia da coagulação é aumentada, isso leva a uma CIVD, né? Então, acaba consumindo fibrinogênio, acaba aumentando o dedímero, TTPA e TPA largam. Então, o dedímero seria um marcador muito forte de mortalidade, talvez um dos maiores. Se você tem um dedímero maior que 1 micrograma por litro ou maior que 1000 por decilitro, que é a mesma coisa, a mortalidade tende a aumentar em 18 vezes. Então, é um dos marcadores. Outros marcadores têm interleucina 6,
visto que é uma inflamação muito importante que esse vírus pode causar, nos casos mais graves. E isso até tem gente que está testando o tocilizumab, que a gente vai falar mais para frente, porque é um inibidor da interleucina 6. Não sabemos se funciona ainda. Entre outros marcadores, tem troponina elevada, porque o vírus tem um tropismo cardíaco nos pacientes graves, a gente vai discutir mais para frente também, tem a questão do inibidor da ECA e dos bloqueadores do receptor de angiotensina, que são as medicações antipertensivas. E também tem linfopenia sustentada, porque esses pacientes costumam ter linfopenia. Lá pelo 7º dia, essa linfopenia tende a melhorar. Nos pacientes que podem evoluir pior, essa linfopenia persiste. Neutrofilia, pacientes que têm leucocitose, neutrofilia e têm o coronavírus também tendem a ir mal. E existem diversos outros marcadores, como o DHL, mas na minha impressão, a clínica é soberana. Então você tem que avaliar o paciente, a clínica dele, e usar esse laboratório para auxiliar você a guiar a sua terapêutica, a tratar o paciente como um todo, avaliar o paciente como um todo. Se o paciente está bem, tem um dedímero elevado, maior que 1 micrograma por litro, ele está estável, ele não está com frequência respiratória aumentada, pode ser outras coisas. Então, não necessariamente ele vai estar muito grave. É um marcador de gravidade. Então, a clínica toda do paciente conta. Lógico que a gente usa esses marcadores para auxiliar a gente. O que a gente tem visto em alguns casos são pacientes que às vezes não têm queixa de dispneia, frequência respiratória adequada, mas com um quadro de hipoxemia importante. Então, parece que esses pacientes às vezes fazem um quadro hipoxêmico muito pouco sintomático. Então, às vezes, se guiar muito só pela frequência respiratória, pode ser que eles fiquem hipoxêmicos e não tenham queixas. Isso é um indicador que talvez seja um paciente que evolua um pouco pior, precise de suporte de terapia intensiva. Mas, assim, não tem nenhuma recomendação oficial. O ideal é sempre avaliar a parte clínica do paciente, né, com esses dados complementares. Perfeito. A gente, né, como um canal de imagem, a gente tem tentado multiplicar e preparar, né? Os radiologistas estão por dentro já, a grande maioria, a gente acompanha nos grupos de WhatsApp, muita gente multiplicando informação sobre isso para preparar os colegas para que deem esse diagnóstico. E aqui no Radioposto, isso é quase que diário, as pessoas pedindo para a gente mostrar os padrões e falar das imagens, né? Queria só pontuar aqui, e vocês se sintam livres aí para dizer como é que vocês têm usado no dia a dia, porque logo que começou o preparo para a chegada do Covid-19 no Brasil, o CBR emitiu um comunicado que era extremamente congruente com o Colégio Americano, que era para não se utilizar tomografia como screening, que não fazia sentido, porque a gente sabe que uma parcela desses pacientes pode ter exame normal e ter o Covid-19, e o contrário também pode acontecer. Então, o padrão de imagem, embora inespecífico, ou seja, um padrão de pneumonia viral, ou seja, outros vírus podem ter esse comportamento, acaba que, se utilizado de forma errada, pode prejudicar. E aí o tempo passou, e aí a gente está enfrentando uma coisa nova, e aí a gente tem visto que nos pacientes que evoluem pior, realmente tem se utilizado a imagem, a tomografia tem ajudado muito. Por quê? Porque a tomografia acaba sendo muitas vezes mais sensível que a radiografia. E aí uma coisa que a gente tem visto, aí vou tomar a liberdade agora de puxar a sardinha para o meu lado aqui. A gente tem um caso, deixa eu virar isso aqui, deixa eu ver se isso... O que eu estava falando era da radiografia, né? Que pode ser normal em até 70% das vezes, mas isso não deixa de ser importante. Quem está lá na frente, a gente fala muito disso aqui, que você tem a sua foto do normal, de um raio-x de tórax bem sedimentada, porque às vezes as alterações são discretas e pode fazer diferença você dispensar um paciente desse para casa e ele evoluir dessa forma nas 24 horas. Então, deixa eu tentar mostrar a imagem aqui de novo. Deixa eu virar a câmera. Beleza? Ó, essa
é a radiografia da entrada, né? E aí eu queria pontuar algumas coisas discretas aqui, né? Agora vocês já viram a de 24 horas. Olha como isso aqui é um pouco mais denso, um pouco mais branco do que essa região mais central. O padrão é de vir ficando mais hipodenso na periferia, porque os vasos eles são menos calibrosos aqui. Então, olha com muito cuidado aqui para as periferias. Olha o lado esquerdo, como você vê essa alteração. E aí a gente usa um termo aqui no Radioposto que chama pulo do gato, né? Aquelas coisas que você queria ter tido na faculdade e que acabou não tendo, e depois de muito tempo você acaba aprendendo. Muitas vezes, nos exames, você só tem uma incidência, você não tem o perfil. Você tem o PA ou AP, né, se o paciente tiver acamado. E aí, uma das áreas que a gente fala de pitfall é a região retrocardíaca. Você tem o coração na frente e, às vezes, fica difícil de avaliar o parênquima pulmonar atrás. Então, um dos pulos do gato, uma das dicas que a gente repete aqui direto é: olha bem aqui para trás. Não é para você ver normalmente o brônquio passando aqui atrás. Quando você começa a ver os brônquios, você configura um sinal que a gente chama de sinal do broncograma aéreo. E o sinal do broncograma aéreo, ele diz uma coisa para a gente: a alteração, ela está no pulmão. E aí, ela estando no pulmão, quer dizer que o parênquima está mais denso, e aí você está vendo o ar ali. E às vezes é uma dica que te ajuda a fechar esse diagnóstico. Agora, falando só do papel da tomografia, né? Porque acaba que esses pacientes inevitavelmente vão para a tomografia, os sintomáticos e os pacientes que estão graves, que estão internados. Então, o padrão a gente já discutiu, a gente já fez até um vídeo sobre os padrões do Covid em fevereiro, antes da coisa chegar mesmo no Brasil. E aí, todo mundo já cansou de ouvir, que é o padrão que vai desde o normal, passando pelo vidro fosco, até chegar na consolidação. E aí os estudos mostraram que a grande maioria ela é bilateral, né? As alterações são bilaterais e há duas coisas acontecem. Há uma preferência pela periferia da região posterior e há o que a gente chama de gradiente ápico-basal, ou seja, as alterações pioram de acordo que a gente vai de cranial para caudal. Então, isso aqui, a gente já mostrou essa plataforma antes, tá? Se você quiser acessar, ela é livre. Todo mundo que está assistindo aí, quiser dar uma olhada nos padrões, acessa coronacases.org. Isso foi compartilhado por Dr. Omir pelos grupos de radiologia há algum tempo. Os casos não tem o nome do paciente, então é livre para todo mundo dar uma olhada. Todas essas tomografias, elas têm um comentário, né, por caso. Aqui, ó, você vai entrar no coronacase.org e aí você vai cair, escolher o caso. Todos os casos têm aqui uma descrição que foi feita por Dr. Caruso, né, que é um radiologista de tórax aí, super renomado aqui no Brasil. E aí você copia esse link e joga no seu navegador, você vai cair nessa plataforma. Essa plataforma vai deixar você ver as imagens em axial, coronal, sagital, e aí você vai poder fazer o scroll aqui e avaliar todos os pacientes. Tem 10 pacientes lá para você treinar os olhos, tá? E aí você é bem livre, é bem fácil de usar. É para vocês treinarem os olhos com as alterações em vidro fosco, que às vezes são discretas, e prestar atenção em algumas coisas, como a bilateralidade, lado direito, lado esquerdo. E aí você vê, ó, a gente está vindo do ápice para a base e a gente vê que as alterações vão ficando mais evidentes à medida que a gente desce. Olha a periferia, né? E aí o que a gente chama de periferia? Que vai haver uma preferência pelo terço, se a gente dividir do meio, né, da região da pleura mediastinal para a pleura parietal, se você dividir em 3 terços, vai haver uma preferência aqui, ó, por esse terço distal, periférico. Uma coisa, derrame pleural é incomum, pneumotórax é incomum, escavação é incomum.
Então, se você encontrar isso, a tomografia pode agregar valor, o quê? Tirando o seu raciocínio principal, é lógico que pode haver concomitância das patologias, mas tira o seu raciocínio de imediato de coronavírus. Uma outra coisa, só para a gente não delongar demais na imagem, quero falar mais duas coisinhas. Hoje, se pergunta muito se a tomografia é capaz de triar os pacientes, né? Se a tomografia vai permitir que a gente classifique quem vai evoluir bem de quem vai evoluir mal. Massa. E aí já tem coisa publicada, tá? Então, só para não complicar demais aqui, eu sei que tem muita gente que vai precisar de ver isso com mais calma. A gente vai mostrar, fazer um vídeo e vai colocar isso no canal do YouTube depois com calma. Mas, basicamente, o que eles fizeram foi dividir o pulmão em 3 terços. Terço superior, terço médio, terço inferior. E aí eles criaram um critério que compara um padrão, se é normal, vidro fosco ou consolidação. E aí, só para quem não está acostumado, o vidro fosco é a parte discretamente mais densa. A parte de consolidação ela é mais branca na tomografia. Ela é tão mais branca que você não vê os vasos passando no interior. Aqui, você consegue ver os vasos passando, então você vai classificar de 1 a 3 sendo o mais grave, aí a gente falando de consolidação, e aí você vai fazer isso para o terço superior direito, para o terço superior esquerdo, para o terço médio direito, esquerdo, e vai usar um multiplicador, que é o quê? Quantos por cento dessa área está acometida? E aí é bem qualitativo. Olhou, a ideia é dividir em 4 quadrantes, e aqui você estaria acometendo pelo menos 25, de 25 a entre 25% e 50%. Você multiplica esses valores e aí você encontra um score, né? E aí, quando você soma isso tudo, você já teria a possibilidade de classificar esses pacientes como de alto risco para evoluir mal ou não. Então, essa era uma coisa, mostrar que a gente já tem alguns estudos mostrando que a tomografia realmente pode desempenhar um papel de separar os pacientes que podem evoluir pior do que quem vai evoluir pior de quem não vai, e a importância que a gente tem falado desde quinta-feira de os radiologistas e, sobretudo, quem é intensivista, reforçar o conhecimento básico do ultrassom beira-leito. A gente está vendo que provavelmente a gente vai ter alguns hospitais de campanha, onde a gente vai criar vários leitos para receber esses pacientes. E aí a gente não vai conseguir levar tomógrafos para lá e a gente não vai conseguir deslocar todos esses pacientes. E aí, com uma ferramenta barata, sem radiação, e você pode avaliar vários pacientes, várias vezes até dentro do mesmo dia, né, com um custo baixíssimo. Então, a gente já recebeu de um colega da Espanha hoje o protocolo que eles estão usando lá. Então, algumas informações. Eu ia mostrar isso aqui, um pouquinho de como é que faz. Eu acho que pode fugir do escopo principal, e a gente está tendo essa dificuldade técnica aqui, que toda vez que eu mudo de câmera cai. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou gerar um vídeo depois, vou gravar um vídeo hoje ou amanhã sobre a abordagem básica com ultrassom beira-leito, aonde você olha, qual que é o padrão principal e o que a gente está esperando do corona para a gente disponibilizar. Aí eu marco vocês, a gente compartilha isso aí para a gente mostrar para quem não tem tanto acesso e pode ser que precise, como é que faz. Não tem nada de outro mundo, sobretudo para os radiologistas. É um conhecimento que você vai ter que ter, sobretudo se você for convocado para atender. Então, agora eu vou devolver a palavra, porque eu já falei demais aqui. Eu queria, se possível, né, a gente compartilhou, a gente trocou esse gráfico aí. Eu acho esse gráfico interessantíssimo.
porque é um gráfico que ele é quase igual. E esse quase igual muda muita coisa, né? É um gráfico que eu queria até mostrar isso aqui, mas vai cair de novo. Deixa que vamos tentar aqui. Pronto, tenta você mostrar aí esse gráfico para ver se não cai. Se cair, a gente volta. Eu queria que vocês comentassem esse gráfico. Se tem algum motivo para evoluir assim. Pronto. Calma aí. Vamos ver se consegue ficar melhor isso aqui. Tá aparecendo bem? Tá, eu acho que vai precisar só chegar perto na hora aí para a turma entender e vocês irem comentando aí, se de repente der para mostrar com o mouse. Abaixa um pouquinho o celular para ver melhor. Isso, show. Chega mais perto aí para a turma entender, ou vocês podem ir traduzindo. Isso. Aí depois a gente também pode disponibilizar esse gráfico também. A gente passa o link também. Pronto, mas a gente vai explicando aí. No feed esse gráfico, Isso. ou stories, que a galera vai ver isso tudo, e a gente deixa um áudiozinho rápido para vocês comentarem. Isso. Vamos com o mouse aqui, a gente vai explicando. Então, Rodrigo e pessoal, eu acho que o mais importante desse gráfico é vocês verem que o paciente grave e o paciente que sobreviveu, né? Os dois são graves, na verdade, né? O paciente que sobreviveu e o que não sobreviveu muda pouco na história dele, né? É mais para o fim, lá pelo 12º dia, que a história muda, né? E uma coisa interessante que vocês podem ver é que os sintomas graves, eles começam geralmente na segunda semana de doença, né? Então, quando você está atendendo o paciente, ele está na primeira semana, é muito importante, se ele estiver bem e for para casa, você saber orientar os sinais de alarme, né? Começou a ficar com dispneico, febre persistente, hipotensão postural, oligúria, sinais de disfunção orgânica, você tem que alertar bem o paciente, porque como vocês podem ver nesse gráfico, os sintomas graves começam lá pelo 8º, 9º dia. E se vocês forem ver, o que muda mais é lá pelo 14º dia, 15º dia, que aí começam as disfunções orgânicas, disfunções de múltiplos órgãos do paciente que não vai sobreviver. E isso já começa um marcador de mortalidade, né? Então, muitos desses pacientes, 40% deles, os pacientes graves, eles acabam tendo uma miocardite fulminante viral e isso acaba levando eles a óbito, 40% deles. E provavelmente por causa disso, eles acabam tendo disfunção de outros órgãos. Já que esses pacientes com coronavírus, dificilmente eles vão cursar com insuficiência renal aguda, com necessidade de diálise. Então, esses pacientes mais graves, por conta talvez dessa disfunção miocárdica e que vai levar ele a uma sepse, um choque, de forma geral, eles acabam evoluindo pior. É muito difícil prever, por isso que tem os marcadores, né, que a gente já falou lá atrás, e para ajudar a nossa avaliação clínica como um todo. Beleza? Perfeito, show. Vamos voltar para a câmera aqui agora. Só para tranquilizar a turma aí, a gente vai disponibilizar. A gente deixa tanto pelo Radiopost quanto pelo Sim, ou no Stories ou no feed. Aí vocês decidem, só para o pessoal ter acesso a isso também. Eu achei esse gráfico super interessante, porque a gente tem ideia de que vai acontecer ou não vai de forma muito rápida. E aí, quando você olha para o gráfico, você vê que na segunda semana é que o paciente começa realmente a ter sinais de um desfecho pior. Tá. Agora vamos lá, vamos partir para a prática mesmo, mão na massa, né? Manejo do paciente. Então, queria que vocês falassem um pouco do manejo do paciente, como que faz, isola, não isola, quem que isola. Só cortando aqui, ó, vai ficar salvo. Na verdade, os 2 pedaços que já caíram, eu já deixei lá no Stories. Então, vai ficar por 24 horas. Eu vou tentar capturar e depois a gente disponibiliza para vocês botarem pelo YouTube também, só para tranquilizar quem perdeu a primeira parte. Tá? Então, por gentileza, vamos falar do manejo desses pacientes.
Então, primeira coisa, né, é aquela coisa da triagem. Então, o paciente sintomático respiratório ganha máscara comum e fica separado dos demais pacientes no PS e aquelas recomendações de isolamento para o atendimento. Qual que é a recomendação atual do Ministério para testagem? Essa coisa está bem dinâmica, então, hoje, o que acontece? A gente tem testes limitados, nosso teste é baseado em biologia molecular. Então, hoje o Ministério recomenda o teste só para pacientes que vão internar ou qualquer síndrome respiratória aguda grave, né? Então, os pacientes que têm o quadro mais grave. Então, esse é o paciente que é recomendado a testagem no momento. A nossa expectativa é que cheguem os testes rápidos e aí a gente tem um grande número de testes e aí a gente vai conseguir testar tanto os pacientes com sintomas leves, contactantes e, quem sabe, avaliar pacientes assintomáticos contactantes para a gente saber também como que é a dinâmica dessa doença, tá? E um ponto importante também é a questão de profissionais de saúde. A gente sabe que isso é importante pensar em que a gente tem um número limitado de profissionais. Se esses profissionais tiverem contato, ficarem doentes ou qualquer sintoma, eles deveriam ser afastados. E aí, como é que a gente faz? Então, o ideal é testar, sim, profissionais de saúde sintomáticos, porque para a gente faz muita diferença saber se é Covid ou se não é Covid, pensando no tempo de isolamento e tempo de afastamento de um profissional que já está escasso nesse momento de grandes números de atendimento. Então, no momento a gente recomenda, então, para pacientes graves e algumas unidades que a gente chama de locais sentinela, que são os que monitoram como que tá circulando os vírus respiratórios no Brasil. Elas estão testando para casos mais leves também. Mas a nossa expectativa é que, com a chegada dos novos testes, a gente consiga testar os pacientes com sintomas leves e contactantes. Falar dos pacientes. Vamos agora para os pacientes graves. Então, uma questão que acho que todo mundo está perguntando é a respeito da intubação, né? O manejo Vamos voltar um passo atrás. O manejo respiratório do paciente, né? Então, esses pacientes com coronavírus, eles evoluem com uma insuficiência respiratória hipoxêmica. Então, quais são as formas que a gente pode dar suporte de O2, né? O mais básico, catéter nasal de O2, certo? Eu vi que perguntaram aí, mas não forma aerossóis, tá? Catéter nasal sozinho não forma aerossóis. Catéter nasal de alto fluxo talvez forme aerossóis, tá? Mas catéter nasal por si só, não. Geralmente, a gente dá até 5, 6 litros. Por quê? Porque é desconfortável usar o catéter nasal com mais que isso. Imagina se é pôr 15 litros por minuto, saindo por um buraquinho pequeno na narina da pessoa. É bem desconfortável. Em média, porque isso varia dependendo do volume minuto, da frequência respiratória do paciente, o catéter nasal ele pode dar 4% por litro. Só que quanto mais rápida a frequência respiratória e maior a ventilação minuto que ele tem, esse FiO2 que eu estou dando cai. Então vamos na média aí, ó, eu consigo dar até 40%, que são 5 litros, mais 21% do ambiente, dá mais ou menos 40%. Essa é a primeira forma de dar oxigênio para o nosso paciente. Caso ele esteja desconfortável com o catéter ou esteja desconfortável respiratoriamente, não sendo suficiente, eu posso partir para uma Venturi, tá? A Venturi é uma máscara que tem uma válvula. Venturi não é o cara que inventou a máscara, é o cara que descobriu o fenômeno de Venturi, que é um arraste físico. Né? Se você colocar um fluxo de oxigênio, um fluxo de ar passando entre ar junto, ele conseguiu ver uma forma para dar o FI exata. Então, quando vocês forem dar Venturi para o paciente, ela pode dar até 50%, tá? Só que tem que prestar atenção a um detalhe. A Venturi, ela vem com um número escrito, que é o fluxo que tem que dar. Então, cada Venturi tem várias coisinhas. Você tem que dar um volume, um fluxo adequado para dar a FiO2 que você espera, tá? E a Venturi em si não gera aerossóis, pelo menos é o que está descrito na OMS, no CDC. Eu posso dar até 50%. O próximo passo, aí já entra algumas controvérsias, tá? Que a gente pode até debater aqui, mas seria o catéter nasal de alto fluxo, ou a VNI, ou a máscara não reinalante. A máscara não reinalante, como é que funciona? É uma máscara que tem uma válvula, tá? Que não deixa o ar entrar, só vem o ar do oxigênio. E tem um reservatório ali, que vai ter um reservatório para eu garantir um FiO2 de 100%.
Só que tem um detalhe que a gente esquece na prática da emergência. Quando a gente vai ligar o O2 na máscara não reinalante,